Olá, pessoal, bem-vindos ao quadro e mais uma aula de biologia. Hoje nós vamos falar sobre o DNA e o RNA e o tempo. Essa aula ela vem porque surgiram algumas dúvidas em relação ao período em que acontecem os processos de duplicação do DNA, transcrição e tradução. Para começar, nós vamos situar os processos. Então, nós temos aqui a nossa célula e aqui o nosso núcleo, ou melhor, o núcleo da célula, né? No núcleo acontecem dois processos principais. O primeiro, a duplicação do DNA, onde somente o DNA participa, pensando somente em DNA e RNA, ok? E a transcrição, que é o processo de produção dos três tipos de RNA, o mensageiro, o ribossômico e o transportador, a partir das moléculas de DNA. E aqui no citoplasma celular vai acontecer o processo de tradução com a participação dos três tipos de RNA, que é a síntese de proteínas. Então, a síntese de proteínas, que é a tradução, acontece aqui no citoplasma da célula. Outra coisa que eu quero dizer para vocês é que a célula, ela passa por períodos de vida diferentes, em que em um período, ela vai atuar com todas as suas funções metabólicas, e nós chamamos esse período de intérfase, e um período em que ela se encontra em divisão celular. No esquema aqui de ciclo, nós podemos dizer que a célula, o ciclo de vida da célula, ele passa por um período de intérfase e por um período de divisão celular. E vocês podem observar aqui pelo meu esquema que o período de intérfase ele é maior do que o período de divisão celular. Durante a divisão celular, a maior parte das reações metabólicas celulares, das reações metabólicas que ocorrem com a célula, é paralisada. Por quê? Porque elas dependem do DNA. Como na divisão celular o DNA ele está na forma de cromossomos, não é possível que essas reações metabólicas aconteçam, tá bom? E por divisão celular, eu quero falar sobre a mitose e a meiose, tá bom? Lembrando aí que tanto células haploides quanto diploides sofrem mitose, e a mitose ela sempre aumenta o número de células, e a meiose ela é uma divisão característica das células diploides, ok? E ela reduz aí a quantidade de material genético contida nas células. Na meiose, as células filhas produzidas contêm a metade do material genético. Mas se vocês tiverem dúvida, deem uma olhadinha nas nossas aulas sobre mitose e meiose, ok? Voltando então para a questão do tempo e para as três reações de duplicação, transcrição e tradução, o que eu quero dizer para vocês é que no período de intérfase, como eu já disse, as reações metabólicas estão ativas e dentre elas nós temos a transcrição, que é a produção do RNA a partir do DNA, e também a tradução, que é a síntese de proteínas, sendo que a tradução depende da transcrição, uma vez que são os RNAs produzidos aqui durante a transcrição que vão aí atuar na síntese de proteínas. E durante a fase da divisão celular, as reações metabólicas, elas são canceladas. Não é possível a célula realizar, por exemplo, transcrição e tradução. Porém, no período aí de transição entre a intérfase e a divisão celular, vai ocorrer a duplicação do DNA. Então, nesse período de transição, acontece as reações de duplicação do DNA, sendo que a célula só consegue se dividir depois que o DNA já foi duplicado, ok? Bom, espero ter contextualizado aí vocês, espero ter dado uma luz aí nessa questão de que horas o DNA duplica, que horas o DNA participa da transcrição, que horas o RNA participa da síntese de proteínas, ok? Se vocês tiverem dúvida, envie para nós através do link contatos no site quadro.com.br.
Um grande abraço e bons estudos!